Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Caminhos, beleza? Eu vou tentar fazer uma introdução sobre esse modelo, uma introdução rápida, e aí vocês podem fazer pergunta. Podem perguntar realmente, perguntem mesmo, certo? Esse contato é interessante para que a gente consiga tentar entender realmente os detalhes é, que podem ajudar, né? Na verdade, eu preciso entender os detalhes que podem ajudar vocês a compreenderem melhor esse modelo, ok? Então, eu vou conseguir falar de forma mais geral do modelo, certo? E aí eu vou tentar trazer os principais conceitos, os principais, eh, digamos, principais tópicos relativos a esse modelo caminhos, ok? E também eu vou tentar trazer o algoritmo dele é bem simples, então dá para a gente entender, eh, dá para entender bem o algoritmo dele e também trazer um problema para poder contextualizar ou mostrar o caminho funcionando na prática, ok? Então aqui tem nosso roteirozinho do que vai acontecer hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre caminhos, tentar explicar um pouco sobre o algoritmo, né, as principais características desse modelo, e trazer um probleminha mostrando como funciona o caminho na prática. O legal desse exemplo, né, que esse exemplo é bem introdutório, então é um exemplo mais simples de vocês compreenderem, e tem como fazer uma visualização também dos dados. Então, essa visualização ajuda a compreender o resultado, né? O que é que esse modelo gera, né? O que é que esse modelo gera ali na prática, beleza? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, dúvidas, perguntem em qualquer momento, certo? Não se acanhe, não. Aqui eu estou aqui realmente para dar esse apoio no processo de aprendizado de vocês, certo? Ok, então vamos lá. Caminhos. O que é esse caminhos, né? O que é como a gente pode entender esse algoritmo, o caminhos, ou o K-média, né? Algumas características interessantes desse modelo. Ele se enquadra em um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, né? Aprendizado não supervisionado, ou seja, eu não preciso de rótulos para poder aplicar esse modelo. Não preciso de classe, de rótulo, não preciso de informações prévias para poder utilizar esse modelo, certo? Esse modelo também, ele é um modelo bem clássico, assim, quando você fala de agrupamentos ou de clusterização, de clustering, né? Vai falar de agrupamentos e clustering, um dos primeiros algoritmos que são aplicados, são utilizados, né? O mais encontrado aí na literatura é o Caminhos, né? Porque ele, de certa forma, ele é bem simples e ele já gera resultados interessantes. De modo geral, a gente pode dizer que Caminhos é projetado para gerar agrupamentos ou para encontrar agrupamentos nos dados, beleza? É, Aí tem dois pontos que, na verdade, tem um ponto aqui que é bem interessante. O que é que acontece? O que é que o Caminho gera? Ele gera grupos, certo? Em que esses grupos, os elementos internos a esse grupo, eles serão os mais semelhantes possível, certo? Então, assim, elementos dentro desse grupo, né? Se a gente for analisar aqui, ó, cada ponto desse é o perfil de um cliente, né? Eu tenho várias informações do cliente. Eu estou projetando aqui no espaço 2D, mas pode imaginar aqui, ó, que cada perfil desse é informações do cliente. Eu vou trabalhar aqui no 2D justamente para facilitar. E o que, é que vai acontecer? Se eu tenho só dois pontos, então a abstração que a gente vai fazer é que eu tenho uma característica x, uma característica y, e essas duas características formam o perfil desse cliente, ou o perfil dessa amostra, ou simplesmente as características dessa amostra, beleza? Então, observem que eu falei aqui, ó, só para a gente relembrar. Eu falei de características, né? Aí eu falei de ponto, então esse ponto é um vetor, ou seja, vetor de característica, é um conceito que a gente utiliza o tempo todo, né? Eu falei de amostra, ou seja, a amostra é representada por um vetor de característica. E eu falei aqui em um espaço 2D, ou seja, eu tenho duas características, certo? Aí o perfil, o que é o perfil? É justamente quando a gente pode imaginar o que é um perfil, o perfil de um cliente. Como é que eu posso definir o perfil do cliente? Quais são, né, as informações que caracterizam aquele cliente e que a gente tem na base de dados, né? A gente vai ver aqui, deixa eu trazer aqui o exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, né? Esse exemplo aqui, ó, é um cliente que vai, digamos, comprar ou não numa loja, né?
E este exemplo, deixa eu só recuperar aqui as características que a gente vai trabalhar em cima dele. A gente vai trabalhar, digamos, um score de compra. Eu tenho nele, eu tenho informação desse cliente sobre o histórico de compra, que a gente vai já capturar já já. E eu tenho a renda anual. Então, e digamos que essas duas características formam o perfil do cliente, né? Ou seja, essas duas informações formam o vetor de característica do cliente, certo? Aqui eu consigo ver nesse espaço, que é um espaço bidimensional. Tridimensional também dá para ver, mas quando parte para 10 características de uma determinada amostra, ou 10 características de um cliente, aí acaba dificultando, beleza? Mas ok, professor, o que é que tem de interessante nesse modelo aí? Tem esse negócio de características parecidas, perfis parecidos, mas o que é que tem de interessante? O Caminhos, né, ele tende a encontrar quais são esses grupos mais semelhantes de forma automática, né? Eu posso encontrar automaticamente esses grupos mais semelhantes, ok? Então, digamos que eu sei que existem três padrões ali de comportamento. A gente vai ver mais na frente. Digamos, vamos chutar aqui, tem três padrões de comportamento aqui desses perfis. Digamos que eu tenho aqui uma região em que o cliente ele é um bom pagador, né? Ele é um cliente que tem, digamos, um perfil interessante para a loja porque ele tem uma renda elevada, né? E tem digamos, um score de compra elevado também. Ele tem lá digamos, vamos chamar aqui de uma vontade de comprar, uma capacidade de compra, ou na verdade uma efetivação de compras, ele efetiva muitas compras, ele realiza muitas compras, né? Então, se ele tem muito dinheiro e realiza muitas compras, né? Então, ele vai ter, digamos, para a loja, ele meio que vai ser o perfil ali desejado para a loja, né? Um cara que tem muita renda e realiza muitas compras. Então, lá tem a classe aqui dos clientes especiais, os clientes VIPs, por exemplo, né? Ah, aqui são os clientes VIP, né? Estou abstraindo aqui, beleza? Aí já tem alguns clientes que, ok, não tem tanta renda, mas eles são não tem tanta renda, mas eles, de alguma forma, eles compram bastante, né? Realizam bastante compras aí na loja, né? Tem um score de compra interessante, né? Então, o que acontece? Eu já tenho uma outra categoria de cliente, né? Digamos, cliente, digamos que aqui é o cliente premium, aqui é o cliente especial, né? E aqui é um cliente normal. Ele não tem tanta renda e o score dele de compra não é tão elevado. São score baixo, né? Digamos que aqui renda e score baixo, né? Então, ele acaba tendo um outro perfil aqui, beleza? Então, estou tentando trazer essa análise, né? Uma análise de uma forma certa abstrata, para mostrar para vocês que o Caminhos, ele consegue automaticamente encontrar esses perfis, digamos, esses grupos, né, de clientes. Então, eu consigo encontrar automaticamente esses grupos, né? Então, digamos que eu queria encontrar aqui os grupos de clientes, né, os perfis padrão, né? Quais são os perfis comuns aqui de cliente, né? Aqui, digamos, o perfil no sentido de perfil mais de caracterização daquele cliente, né? Como eu consigo caracterizar aquele cliente? Então, digamos que eu digo, ó, tem três perfis que eu quero encontrar, né? Perfil premium, né? Perfil, sei lá, platino, master, sei lá, uma coisa assim. O perfil especial e o perfil comum. Pronto. E aí o caminho, se você usar o K, né, igual a 3, então esse K ele define a quantidade de grupos, né, de agrupamentos gerados. Então, se você definir K igual a 3, ele consegue automaticamente encontrar esses, eh, esses grupos. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu olho sem o caminho, eu vejo um monte de pontos, e, assim, ó, se eu olhar cada ponto desse aqui, eu vou ver números, ok, né? Talvez se eu, né, ser humano, olhar individualmente aquele ponto e falar, não, esse cara aqui, ele tem algumas características interessantes aqui para a loja, né, para o estabelecimento de compra, né? Ele tem um perfil interessante, ele deve gerar digamos, uma lucratividade alta para a loja nesse tipo de perfil. Mas, digamos, eu fiz essa análise, ok? Mas, o que é que pode acontecer? Alguém perguntas? Professor, Uhum. um exemplo também seria a utilização em plataformas de streaming para identificar qual filme mandar para cada pessoa ou série, então ver.
que é que ela já assistiu, o que ela gosta de consumir, para fazer novas recomendações. Ótimo. É, existem alguns algoritmos de recomendações mais clássicos, né? Mas esses algoritmos de encontrar perfil também funcionam bem, né? Então tem aqueles algoritmos de recomendações mais simples, estatísticos, e tem os algoritmos que são desenvolvidos baseados em perfis também, né? Perfis exatos ali, né? Eu tenho um conjunto de informações sobre aquele cliente e aí eu consigo perceber que clientes, por exemplo, ó, digamos, e acho que é interessante essa pergunta, digamos que esses clientes aqui gostam de consumir, sei lá, filmes de romance, né? Esses caras aqui perto, né? Esses três aqui de cima. Ah, esse cara aqui de cima gosta de romance, né? Então a tendência é que esses que estão com um perfil parecido, né? Mesmo que ele ainda não tenha demonstrado interesse, se eu sugerir para ele um filme de romance, a tendência é que ele também goste, porque, digamos, baseado nas outras características que eu conheço dele, né? Dessa galera aqui, é, eu percebo que os outros, é, as outras pessoas que são próximas a ele, que têm características próximas a ele, também gostam de filme de romance. Então, eu posso sugerir, digamos, filmes de romance ou um determinado tipo de filme, entendeu? Ou um determinado tipo de música. Então, assim, é possível também fazer tipo sistema de recomendação baseado em perfis. Eu acho que é bem interessante, realmente. Mas assim, existe uma variação, né, de algoritmos para fazer recomendação. Beleza? Mais uma pergunta bem interessante. Ok, aí eu acho que o que ficou em aberto aí nessa explicação toda, né? Ok, professor, agora como é que eu sei que esse cara aqui, ó, é igual a esse, né? Como é que eu sei que dois pontos são iguais, né? Como é que dois pontos são iguais? Então, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar uma métrica de distância, né? Então, se a gente está aqui, ó, nesse espaço 2D, no espaço euclidiano, então eu posso pegar aqui a distância, né, reta, a linha reta, a distância reta entre dois pontos, né? Qual é a reta que liga esses dois pontos e qual é a sua distância, né? Qual o seu tamanho, né? Qual o tamanho da reta que liga esses dois pontos, qual o seu tamanho. E aí eu consigo encontrar uma distância. Aí o que é interessante aqui, distâncias menores, e o cálculo de distância entre dois pontos der um valor pequeno, significa que eles estão próximos, significa que eles são similares, significa que eles são semelhantes. Se eu tenho dois pontos que a distância deu relativamente alta, né, entre as mais altas calculadas, tem dois pontos que deu uma distância muito elevada, significa que eu tenho uma distância grande entre eles, ou seja, eu tenho uma similaridade pequena, né? É a ideia inversa, né? Ou seja, eles são bem diferentes, eles são pouco iguais, né? Então, quanto menor a distância, maior a similaridade. Quanto maior a distância, menor a similaridade. E aí o que é interessante é que o Caminhos ele trabalha justamente analisando essas distâncias. E ele vai tentar criar grupos considerando essa distância. Ele vai tentar juntar elementos, né, que têm as distâncias mais próximas, né, entre si. Beleza? Então ele vai tentar fazer essa análise de distância para poder gerar esses grupos aqui. Ficou claro essas ideias, né, sobre o caminhos? Hein, pessoal? Alguma dúvida até aí? Pode ficar à vontade para perguntar, certo? Professor, tá muito abstrato esse negócio aí, não ficou claro não. Diga aí. Deu para entender esses conceitos aí do caminhos? Assim, acho que tem um pouquinho de abstração matemática aí nesse sentido de distância, de pontos, né? De vetores, mas eles são bem interessantes. Assim, o funcionamento desses algoritmos é bem interessante. Beleza? Ok, então é como eu disse, né? Então, só resumindo, eu olhando cada indivíduo desse individualmente, eu consigo analisar e dizer, ó, esse cara aqui é bom pagador, esse aqui tem um perfil premium, né? Esse aqui é o normal, cliente normal aqui, ok. Esse aqui eu posso fazer um tratamento especial, porque ele tende a gastar muito aqui, então eu vou tentar fazer algumas recompensas a mais para ele ainda gastar ainda mais, né? Incentivar que ele gaste muito. É, e aí, assim, maximizar o meu recurso, né? No máximo, né? Beleza? Só que, ok, eu não quero fazer isso manualmente. Eu não quero sair olhando um por um e meio que dizer, ó, esse conjunto aqui é o perfil que tem o prêmio, esse aqui é o conjunto tem o perfil normal. Eu quero fazer com que o computador
automaticamente encontra esses perfis para mim. Beleza? Então, aqui, ao invés de eu analisar, sei lá, centenas, milhares de pontos, eu posso analisar grupos, certo? E aí o que acontece? Ok, professor, mas ele encontra esses grupos. Eu não sei exatamente o que são esses grupos. Então, depois que eu encontro esses grupos, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar um indivíduo desse grupo, né? Aí eu vou olhar, opa, agora eu vou analisar aqui, esse aqui. Peguei aqui aleatoriamente um ponto aqui. Ah, esse aqui, olha, tem um salário elevado e tem um score de compra bom. Então, acho que a gente pode, vamos colocar aqui, ó, para esse grupo todo, como os clientes premium, né? Ok. Ah, já esse aqui, ó, eu peguei qualquer um aleatório aqui. Esse aqui tem um score de compra menor e também tem uma renda menor. Então, vamos chamar desse cliente normal, cliente comum. Beleza? Então, aí eu consigo depois rotular os grupos. Aí eu crio um rótulo para esse grupo, né? Faço uma não me vem outra cabeça. É tag, né? Em inglês é tag, mas em português é rótulo. Então, eu posso rotular realmente, né? Rotular todos os elementos desse grupo. Beleza? Cada um desses grupos eu rotulo, né? Como sendo todo mundo do mesmo grupo. Eu consigo marcar esses elementos. Ok? Então, assim, a gente consegue meio que fazer uma espécie de mineração de dados também, né? Análise de dados, né? Então, a gente consegue fazer investigações em cima desses dados de forma um pouco mais automatizada, né? Tentar automatizar esse processo de investigar o que é que tem naqueles dados, né? O que é que tem ali automaticamente, né? Que a gente consegue encontrar de perfil, de padrão, né? O que é mais comum ali naqueles dados, né? Beleza? Ficou claro aí, pessoal, essas ideias? Dúvidas? Alguma dúvida? Show? Vamos tentar pensar um pouquinho no algoritmo, né? Só para a gente deixar claro aí como é que isso funciona. Como é que eu saio de um conjunto de pontos, né? Teoricamente sem marcar, e vou para um conjunto de pontos, né? Que estão associados a grupos. Então, a ideia acho que o ponto central aqui do algoritmo é essa ideia de centroides, né? Então, eu vou precisar definir k-centroides, né? Por isso que vem esse k. Esse k é justamente porque eu vou ter que definir os centroides, né? E esses centroides, eles vão me dar aqui uma posição inicial eu vou chutar uma posição inicial para o centroide, né? Vou aleatoriamente, né? Tem várias formas de escolher, mas o padrão, né? Eu vou, vamos considerar a forma mais simples. A forma mais simples é sortear 4 pontos, ou no caso, caminho sendo 3 pontos, ou sortear K pontos aqui nesse espaço, certo? Bom, esse é o primeiro passo do algoritmo. O segundo passo é distribuir, ou seja, eu vou ter que associar cada elemento a um centroide. E como é que eu vou associar? Eu vou usar uma métrica de similaridade e vou associar os mais similares, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha na ilustração, mas a ideia é o seguinte, eu vou pegar pontos, sortear aqui, né? E aí cada elemento, ó, vou olhar cada elemento desse aqui, ó, pega esse elemento. Ele está mais próximo de qual centroide? Aí eu associo lá o centroide que foi sorteado aleatoriamente, ok? Aí quando eu sorteio esse centroide, aí eu vou gerar um agrupamento, né? Ou seja, se eu pego cada elemento e associo a um centroide mais próximo, eu vou ter de fato 3 conjuntos aqui formados, beleza? Aí só que acontece, como esse centroide ele foi inicializado de forma aleatória, teoricamente ele não vai cair de primeira no centro do dado, né? Ele não vai cair aqui no centro exatamente, né? Ele pode cair aqui fora, outro pode cair aqui fora, outro pode cair aqui no meio. Então, a forma como eles vão construir as fronteiras aqui, ó, não serão as formas, digamos, mais otimizadas, né? Então, serão fronteiras estranhas. Aí o que acontece? Eu vou recalcular o centroide para o ponto, que caiu, digamos que caiu aqui, ó. Ele caiu aqui, pegou um pedacinho desse e uma parte desse, né? Pegou um pedacinho desse e uma parte desse. Aí pegou, digamos que ele caiu aqui em cima, um ponto, aí eu peguei um pedaço desse e o de outro ponto caiu aqui. Então ele vai dividir uma parte com esse cara aqui, outra parte com esse cara aqui, né? E digamos que aí outra aqui embaixo. Então ele vai ficar uma partezinha aqui, vamos imaginar, certo? E aí o que acontece? Então eu vou ter um centroide aqui nessa região, mas ele não vai estar no centro
da densidade de dados. Então, o algoritmo vai fazer um novo cálculo, de modo que ele empurre esse centroide para o mais próximo desses novos, do centro desse novo conjunto que foi formado. E aí o que acontece? Toda vez que eu vou, digamos, calculando o centroide, né? E o que que eu vou fazer? Eu calculei o centroide, redistribuir esse centroide. Aí depois eu vou novamente para o passo 2. Eu vou distribuir cada elemento, né? Esqueço o conjunto que eu fiz anteriormente, porque aquele conjunto, quando eu fiz considerando um determinado centroide, numa determinada posição, quando eu mudo o centroide de posição, aí é, eu não vou estar mais com as melhores distâncias de cada elemento para o centroide. Então, eu recalculo é, novamente esses centroides, beleza? Então, recalculo os centroides e aí eu vou fazendo esse movimento de realinhar o centroide, né, a distribuição, ao centro da distribuição de dados, e aí depois esqueço a fronteira que foi criada e recalculo uma nova fronteira. Então, toda vez que eu movimento o centroide, eu recalculo qual é o conjunto ideal para aquele centroide, né? Quais são os elementos mais próximos daquele centroide. Então, toda vez que ele vai se movimentando, ele vai meio que formando novas fronteiras, né? E novos elementos vão fazendo parte daquele centroide. Aí o que é interessante é que, à medida que o algoritmo vai evoluindo, ele vai de fato ficando estável, né? Vai chegar uma hora que eu encontrei o centro desse aglomerado aqui de dados, encontrei o centro desse aglomerado aqui de pontos, encontrei o centro também desse aglomerado de pontos. Então, toda vez que eu sortear, né? Eu encontrei o centro, ok. Aí eu fiz uma redistribuição de pontos. Aí quando eu fizer a redistribuição de ponto, aí caiu os mesmos pontos, não mudou nada. Então, toda vez que o algoritmo passar a não mudar nada, né, nenhum elemento mudar digamos, de conjunto, né? Eu gerei esse conjunto aqui. Quando o movimento centroide, novamente, ele movimenta tão pouco que ele não precisa mais sair daqui desse centro, né? Então, ele consegue encontrar o agrupamento ideal para aquele centroide. E aí, eu paro o algoritmo, né? Então, eu paro realmente quando os centroides eles se movimentam muito pouco, né? Ah, eu posso definir que ele vai, depois de 2 ou 3 interações consecutivas, a quantidade de centroides, né, modificada foi muito pequena. A quantidade de elementos, né, daquele conjunto que saiu ou que entrou foi muito pequena. Ou, de fato, quando ele se estabiliza, né? Beleza? Então, aqui é só para dar uma ideia central, geral. Esse algoritmo a gente não vai entender assim em 10 minutinhos. Quem entendeu em 10 minutinhos, maravilha. Eu queria só fazer realmente um estímulo para estimular vocês a refletir sobre esse processo, certo? E a ter uma ideia geral de como é que isso funciona, ok? E aí, assim, a melhor forma de entender é implementar, é construir. Quem quiser, professor, eu quero entender realmente passo a passo. Tenta construir, tenta simular e tenta pegar uma base de dados simples 2D e tenta aí fazer o algoritmo funcionar passo a passo e observar o que acontece em cada interação, beleza? Mas a ideia geral é essa, eu consigo realmente automaticamente, né, usando a ideia de distância e recalculando os centroides e recalculando os elementos daquele centroide, eu consigo fazer com que o centroide se movimente para o centro, né, da nuvem, digamos, de cada nuvem de pontos, né? Cada nuvem dessa de pontos, a tendência é que ela atraia o centroide para o centro dela, certo? Então, a abstração, assim, em geral, é essa. Deu para ter uma ideia, isso aqui, pessoal, eu não vou perguntar, entendeu? Beleza, não vou nem perguntar isso. Mas deu para ter uma ideia, uma intuição, né? Depois de, ó, qual é a direção de como funciona esse negócio, né? Só uma direção, ó, eu quero entender só uma direçãozinha, assim, né? Os elementos principais aí de como é que funciona esse algoritmo. Show? Aí, como é uma explicação rápida mesmo, a ideia é que vocês tenham só uma direção inicial. Show? Aí depois dê uma olhadinha lá no vídeo, o vídeo eu deixei um pouquinho mais explicado, bem mais explicado. E se vocês conseguirem uma base de dados e quiserem treinar, é um algoritmo que vale a pena conhecer mais a fundo, né? E é simples e vale a pena conhecer mais a fundo. Show? Pessoal, ficou mais ou menos claro aí? Mais ou menos, não precisa nem ficou muito claro, mas ficou mais ou menos claro, pelo menos. Ficou mais ou menos. Show, pronto. Né? A ideia é que fique mais ou menos, que aí é o ponto de partida, certo? Gerar essa curiosidade aí na cabeça de vocês
e vocês depois dão uma olhadinha. Mas olhem com calma, né? A pessoa vou entender em 10 minutos. Não, a ideia é que você passe um tempinho aí, uma horinha, olhando, investigando, observando, certo? Estudando algum material também sobre caminhos, como não é um algoritmo muito complicado, aquelas referências que eu passei de livros também devem ter textos legais também para estudar, né? Ali na página do GitHub tem algumas referências de livros clássicos que tem o caminhos, então dá para a gente estudar com calma esse algoritmo depois, quem tiver interesse. Beleza, pessoal. Se tiver alguma dúvida também, falem, fiquem à vontade. Ou a gente pode seguir em frente para a próxima parte. Próxima parte. Tem uma brincadeira que eu faço lá na turma de LOL. Aí eu vou fazer aqui também, certo? Não me leve mal, não. Eu queria saber o quão ficou claro esse assunto. Tá claro, tá cinza ou tá escuro? Digam aí para mim, todo mundo. Claro, cinza ou escuro? Diga aí. Só para ter noção, certo? Eu sei que assim, eu não espero que fique claro de imediato, mas só para eu ter ideia de como é que ficou aí na cabeça de vocês, né? Pelo menos a explicação. Tá cinza, tá cinza. Então tá cinza é o esperado mesmo, né? Começa a ficar cinza, certo? Porque antes estava escuro. Então, assim, eu tô considerando que antes estava escuro e agora tá ficando cinza, né? Então, a ideia é que a gente vai progredindo aí gradativamente. Show? Quem tiver escuro, não se assuste não. Quiser, professor, eu quero estudar esse negócio aí, preciso de uma referência. Dê uma olhada no vídeo ali, não ficou claro. Então, entre em contato comigo para a gente avançar aí nesse conteúdo. Beleza? Então, show. Acho que saiu do escuro pro cinza, né? Alguém já tinha visto esse negócio antes, caminho? Quem tava cinza tinha visto antes ou a primeira vez? Primeira vez, né? Show. Então, primeira vez está ficando cinza, então tá legal. É assim mesmo. Vamos avançando aí gradativamente. Ok, então aí para tentar entender um pouco mais, vamos tentar fazer uma prática, certo? Essa prática de hoje, eu acredito que dá para todo mundo acompanhar. É uma prática um pouco pequena, assim, não tem muitos detalhes, então dá para todo mundo acompanhar. Então quem tiver o computador online aí, tiver podendo escrever o código, né? Ou no computador, ou no Jupyter Notebook, vamos tentar fazer junto aí, que essa prática hoje ela é mais curta. Então dá para fazer tranquilamente. Qualquer dúvida também da prática, me pergunta, certo? Então, vamos lá. Ok, então, o primeiro passo é a gente escolher uma base de dados. Tem uma base de dados aqui. Essa base de dados é a base de dados digamos, analisar o perfil de cliente, né? O perfil aqui que a gente vai analisar é um perfil. A gente vai escolher 2 atributos só do cliente, certo? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho sobre como está a distribuição dos perfis, né? Como está a distribuição desses dados aí desse cliente, certo? O que é que tem de dados aqui desse cliente, né? O que a gente pode identificar desse cliente? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é fazer aqui o import do Pandas, para pegar a base de dados, né? Pandas, SPD, o dataset, eu vou passar o link aqui para vocês. O link do dataset, ó, esse link aí. Quem estiver digitando, consiga acessar. Tá o link da base de dados. Então, eu vou pegar uma variável dataset, né? E colocar aqui vou botar aqui um pouco maior para facilitar a visualização. Pegar aqui o do Pandas e read CSV. Pronto, dá para ler direto, sem problemas. E aí é bom dar uma olhada, né? Dar uma visualizada rápida. O que é que tem nesse dataset? Então, vamos ver aqui o cabeçalho dele e alguns elementos. Vai demorar a primeira vez que eu estou executando aqui, então vai conectar. Enquanto isso, vamos tentar ver também o que é que tem nesses dados aí. Vou fazer aqui um describe. Vamos pegar aqui um método aqui do Pandas para dar uma olhada aqui para ver o que é que tem em termos de quantidade, de distribuição dos dados.
Então, os valores máximos e mínimos, né? Então, aqui o que é legal também, ó, dessa base de dados, que de uma forma ela está de bem, digamos, bem normalizada, assim, não está explicitamente normalizada, né? Não é uma normalização feita diretamente, mas a variação dos dados aqui, ó, vamos ver, ó, renda anual. Eu tenho aqui, ó, a média 60 e aqui eu também, ó, o score, a média aqui de 50, né? O desvio padrão também, ó, tá bem equilibrado. O valor mínimo eu tenho 15, né? E o valor máximo 137. Aqui eu tenho o valor de 1 a 99. Então, assim, a faixa de variação está razoável. Então, nesse caso aqui, eu nem vou fazer uma normalização dos dados, certo? Aí eu deixo como exercício, uma atividade. Será que se normalizar os dados, a gente consegue um resultado um pouquinho melhor desses clusters, agrupamentos, né? Dê uma olhadinha depois, deixa como desafio aí para vocês analisarem depois. Bom, então, ok, os dados estão bem comportados, né? Eu vou usar esses dois atributos, né? Vamos ver aqui. Vou usar a renda anual e score de compra. Vocês podem, por exemplo, ó, tem idade aqui. Será que a idade influencia? Né? A idade ele não vai ser tão relevante assim. Talvez sim, talvez não. Pode analisar. Professor, será que se eu usar a idade aqui, será como é que fica? Deu uma analisada. Eu vou usar só esses dois, né? Anual, a renda anual e esse score aí de compra. Então vamos lá pegar esses dois atributos aí, formar o meu vetor, minha matriz, né? O vetor, o conjunto de vetores, a matriz para treinar esse X, ou treinar esse modelo. Vou pegar aqui um X, vou pegar dataset, né? Dataset, e aí vou pegar, vamos usar o iLock mesmo, selecionar pelo índice, né? Então, todas as linhas. Aqui a gente a avaliação do modelo, a gente vai fazer uma avaliação visual. Então, vou deixar tudo aqui realmente para treinar, né? Avaliação visual. Então, vou pegar as linhas 3 e 4, as colunas 3 e 4, os valores, né? Colunas 3 e 4, né? 0, 1, 2, 3 e 4, as duas últimas, né? Ok? Eu vou colocar no X e eu posso até dar uma olhadinha nesse X para saber o que vai me retornar esse X aqui. Os 6 primeiros elementos aí desse vetor, dessa matriz X aí com os dados, né? Aí eu consigo ver cada linha, ou seja, cada amostra, cada linha, né? Então, aqui eu tenho uma amostra 1539, 1581, 16,6. Então, é o que sobrou. Olha o meu vetor de característica aqui, tá vendo? E aqui eu tenho os vetores de características que eu vou usar para treinar o meu caminhos, certo? Observem que quando eu treinar o caminhos, eu não vou usar nenhuma informação sobre rótulo. Eu só quero realmente observar como é que está o comportamento desses dados, né? O que aparece para mim, né? O que tem aí de interessante nesse dado. Então, ok. Esses dois valores aqui, né? Por exemplo, 1559, 1581, 16, 6, então tá ok. Consegui extrair e gerar minha matriz, né? O meu conjunto de vetores de treinamento. Vou chamar de conjunto aqui, só para a gente ter ideia de conjunto de treinamento. Mas no fundo, a representação aí é de matriz. Ok, então vamos agora, de fato, gerar esse treinamento, certo? Então, vou usar o pacote Scikit-Learn, tem lá o chamado de módulo, né, de clusters, e desse pacote aí, ó, eu vou importar o caminhos. Pronto. Então, olha, tranquilo. Aí o que é legal também é que para treinar o caminhos é relativamente simples. Eu tenho poucos parâmetros. Então, dessa classe aí, ó, caminhos, o que eu vou precisar definir? Vou precisar definir o número de clusters,
Para esse exemplo, eu vou usar 5 clusters, ou seja 5 centroides, né? Vou usar 5 centroides para gerar 5 clusters. A inicialização desses centroides. Eu vou inicializar esse centroide de forma aleatória. Random. E eu posso também definir uma semente, né? Random state. Ou seja, se todo mundo usar a mesma semente, teoricamente, todo mundo vai encontrar o mesmo resultado, né? Ou seja, a sequência de, de passos que está sendo tomada aqui nesse algoritmo, né? Os sorteios que estão sendo gerados aqui, internamente os algoritmos, por exemplo, o sorteio, professor, eu tenho 5 clusters, eu vou sortear posições nesse espaço n-dimensional para esse cluster, né? Então, quando eu gerar esses sorteios, teoricamente, quando eu coloco a semente aqui, fixa, eu consigo gerar a mesma sequência sempre de sorteios, né, de números aleatórios. Então, consigo digamos, fazer um debug, né, para entender o que está acontecendo e replicar o experimento, né, e fazer um estudo também mais minucioso para replicar o experimento. Então, assim, é um aleatório, né, mas é um aleatório controlado. Então, esse y caminhos aqui, ó, eu vou, na verdade, dizer qual é o centroide de cada elemento. Então, aqui em cima, quando eu fizer essa inicialização, eu defino realmente quem são os... Defino a estrutura inicial, né, as configurações iniciais do modelo. E aí, quando eu usar, eu posso fazer o ajuste do modelo. Posso fazer o ajuste, o fit, certo? E quando eu fizer o fit, logo em seguida eu posso já fazer, na verdade, tudo junto. Tudo junto, assim, eu treino e já faço um predict, né? E o que faz esse predict aqui? Esse predict vai me dizer, ó, qual é o centroide de cada elemento desse, né? É o centroide 0, é o centroide 1, é o centroide 2, é o centroide 3, é o centroide 4. Então, para cada elemento aqui, ó, do meu treinamento, esse cara aqui vai para qual centroide? Esse aqui vai para qual centroide? Então, é aqui que vai gerar essas respostas, né? Então, esse y k-means, né? Ele surge quando você, de fato, faz um predict. E nesse caso aqui eu já fiz junto o ajuste e o predict. Beleza? Mas eu posso usar só o predict depois. Por exemplo, ó, chegou um dado novo, né? E aí eu posso usar uma estratégia, entre aspas, né? Uma espécie de classificação, né? Baseada em semelhança, considerando um dado novo. Aí eu quero agora automaticamente entender se chegou um dado novo. A qual cluster, né? Esse dado novo pertence? Como é que eu posso identificar a qual perfil, né? Imaginando o perfil agora como sendo uma característica marcante, né? Um conjunto de características marcantes, né? Que define uma representação para aquele conjunto, né? Para aquele cluster, né? Beleza? Então, por exemplo, tem o perfil bom pagador, o perfil mal pagador, o perfil cliente prêmio, o perfil cliente, sei lá, normal. Então, assim, imaginando o perfil aqui, a definição de perfil nesse contexto aí, de como caracterizar o comportamento ou a ideia geral, né? Uma generalização daquele, dos elementos daquela amostra, né? Daquele conjunto. Beleza, pessoal? Ficou claro essa ideia aí? Eu estou falando de perfil algumas vezes e a ideia de perfil é nesse sentido, né? Quero traçar o perfil do cliente, né? E eu tenho também vetor de características que pode acabar confundindo esses dois conceitos. Mas vamos lá. Então, ok. Então, tem o caminhos. Aqui eu já faço treinamento e ajuste. Aqui eu encontro a qual cluster, a qual centroide pertence cada X deles, né? Qual o grupo que ele faz parte, né? Beleza? Então, rapidinho aqui, a base de dados é pequena, deve treinar rápido. Eu errei aqui o nome. K-means. Agora acho que tá certo. Sim, vou aproveitar e vou compartilhar esse link aqui com vocês. E mandar. Cadê? Qualquer
pessoa pode acessar. Vou mandar novamente para vocês aí. E acho que aí dá para desenrolar, né? Quem tu vai dar uma olhada com calma também, recupera o... Isso, aí o link tá aqui, é o link do dataset, né, que tava pedindo. Vou pegar aqui, tá aqui em cima. Era esse link aqui, né? Pronto, show. Pronto. Ok, então, deixa eu ver se deu certo aqui, que eu acabei. Ok, então, ok, então ele treinou sem erros. Pronto, então eu já tenho aqui no meu X os clusters. Agora, professor, como é que eu consigo visualizar esse negócio, né? Vamos tentar gerar uma visualização, entender o que foi construído, como é que foi formado esse negócio. Então, eu vou usar aqui o Matplotlib para ajudar a gente a entender o que foi gerado, né? O que são esses dados aí? Eu posso, antes de fazer isso, vamos primeiro tentar fazer uma visualização aqui, fazer um plot. Vou pegar e importar aqui o Matplotlib. Matplotlib. Ok. E aqui eu posso fazer um plot simplesmente dos dados, né? Plot, scatter, vou mostrar o X e vou mostrar o X, todos os elementos da coluna 0, né? Ok. Então, o primeiro eixo, né? O segundo eixo, todos os elementos, coluna 1. Ok, deixa eu ver. Só testar aqui rápido. É PLT, né? Não plot. Pronto, isso aqui é como os dados estão aqui, né? Então, visualmente, tá vendo? Visualmente dá para perceber que existem algumas concentrações de dados aqui, né? Existe uma concentração aqui, uma concentração aqui, outra concentração aqui, outra concentração aqui, outra concentração aqui. Aí o que é legal, ó, eu posso fazer um filtro também desses dados. Eu quero saber, ó, desses dados que ele gerou, onde é que está cluster 0? Onde é que está o cluster 0 aí nesses dados? Eu posso fazer o seguinte, eu quero todos os elementos aqui, não, agora eu não quero mais todos os elementos, eu quero todos os elementos em que o y, né, o y k-means, né, ele vai ser igual ao 0. Beleza? Então, todos os elementos que y k-means igual a 0, né? E aí, pessoal, essa comparação aqui, ó, ele vai retornar um vetor e vai dar verdadeiro para as posições em que o valor k-means, né, o elemento é 0, vai dar verdadeiro, e para os outros vai estar falso, né? E aí, quando eu jogo esse vetor aqui, ó, de verdadeiros e falsos, eu seleciono os elementos. Então, aqui eu vou também fazer a mesma seleção. Vou pegar todos os elementos em que o meu k-means é cluster 0, né? Pronto. Aí, o que acontece? Aqui o plot ali ficou, digamos, na faixa, mas aqui, ó, tá entre 5 e 40, tá vendo? Entre 15 e 40. Entre 5 e 40, entre 15 mais ou menos e 40. Então, essa primeira parte aqui, ó, tá vendo essa foto de como ficou a distribuição desse cluster 1, ou cluster 0, né? Então, ele pegou essa foto aqui. Beleza? Então, com essa estratégia aqui de selecionar, eu consigo pegar elementos específicos aqui, beleza? Vamos tentar colocar um plot mais bonito aqui, mais elegante, mais claro, né? Tentar clarear esse negócio. Então, vou usar um scatter também. Vou pegar o X. Aproveitar ali aquele código que eu já digitei. Ok, selecionei ele. Ok. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um tamanho para ele, né? Esse tamanho ele botou um tamanho legal. Vou botar só uma cor aqui. Se ele ficar muito pequeno, a gente aumenta o tamanho dele. Vou botar red. Esse primeiro vai ser red, vai ser vermelho. E vou colocar um label para ele. Label
Cluster, chamar de cluster 0 mesmo, do elemento 0. Beleza? Aqui, se tiver tudo certo, cluster do elemento 1. Então aqui, ó, aqui é 0. Eu vou selecionar agora todos os y. Quando é 1, eu escolho, eu seleciono, né? Eu filtro, né? Faço um filtrozinho aqui. A cor, eu vou botar blue, azul, por exemplo, né? E aqui é o elemento 1. Só para testar aqui se eu digitei tudo ok. Pronto, está começando a surgir aqui, né? Então, vou fazer essa filtragem também para os outros e dar cor também, né? São 5. Então, o próximo é o 2, depois o 3 e o 4. Então, aqui, 2, 3 e 4. E azul, posso botar green, verde. Posso colocar azulzinho claro, né? O cyan. E também um rosa, né? Um magenta. E aqui é o cluster 1, 2, 3, 4. Vamos ver como é que tá ficando esse negócio. Ok, já tá ganhando forma, né? Então, olha que legal, né? Ele encontrou até relativamente bem, tá vendo? Então, assim, essa base de dados, ela é interessante, ela é simples, mas ela consegue demonstrar a capacidade do modelo de encontrar sozinho, né, automaticamente, essas concentrações, né? Então, toda vez que você tiver uma base de dados, essas bases de dados tiver essas concentrações embutidas lá, ok, eu tenho algumas tendências nos dados, né? Eu sei que lá tem 5 tendências nesses dados aí, tem 5 comportamentos, 5 perfis aí, né? Perfis, fazendo abstração do perfil. Tem 5 perfis aí que eu queria identificar aqui dos meus clientes dessa loja, né? Então, como é que eu posso identificar esses perfis aí de forma automática? Posso usar o Caminhos para encontrar esses comportamentos mais, digamos, tendenciosos, né? Essas tendências existentes aqui nos dados. Então, a gente pode melhorar um pouquinho mais esse gráfico aí, certo? Pode colocar um título, title, agrupamento de clientes. Ok, o que eu posso colocar mais aí? Posso colocar uma informação aqui, ó, nos labels. Na lateral, né? O eixo X é o quê? Esse eixo X, ele é a renda anual. Está em $1.000, né? Cada $1.000, né? No eixo Y, eu posso colocar aqui, ó, a pontuação, né? A pontuação. Vou chamar a pontuação de compra, né? De compra. Uma tradução aqui. Não encontrei uma tradução melhor, não. Então, essa pontuação, esse score, né? Vai de 1.000 de 1 a 100. Eu posso ativar a legenda aqui, né? Posso adicionar aqui também uma legenda. Para ativar a legenda, né? E também posso mostrar esse show, ele vai de fato gerar aí a visualização. Ali eram visualizações intermediárias, aqui ele gera de fato a visualização final, né? Então, renda anual, pontuação, agrupamentos, beleza? Ficou claro aí, pessoal, a ideia? Claro, claro. Acho que tem uma dúvida aqui, deixa eu dar uma olhadinha.